Olá, gente que segue o nosso canal. Um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Gente, nesse vídeo, convido você para a gente estarmos aqui falando sobre o advogado, né, da Clarice que... Eu digo da Clarice que, caso ela aceite, né, gente? Caso ela aceite, já se apresentou lá no canal do Paulo Matias e você precisa estar por dentro de tudo. Eu acredito, se você não assistiu o canal do Paulo Matias, né? Você vai estar vendo aqui agora que realmente o, o advogado já se apresentou, né? O doutor Marcos já se apresentou lá no programa, já ofereceu o seu trabalho, né? Cumpriu com sua palavra de se apresentar e ali ofereceu o seu trabalho para ajudar a descobrir o que verdadeiramente aconteceu com as crianças lá em Bacabal. Agora, resta nós sabermos, né? Se o que realmente a Clarice achou, porque o próprio advogado e também o Paulo Matias, eles já frisaram aí aquilo que eu frisei no vídeo anterior, que depende muito, né, da Clarice aceitar ou não. Alguém até chegou a perguntar na nossa live, mas e ela tem como não aceitar? Bom, se a Clarice não aceitar, ela vai ter que ter uma justificativa muito boa, né? Que venha nos convencer, porque ao contrário disso, eu sinto muito, mas vai cair uma enxurrada de pessoas em cima da Clarice, né? Perguntando qual o motivo dela não aceitar, se realmente ela não tem nenhum advogado, ninguém defendendo, e ela está sozinha. Então, eu espero, né, que esse advogado possa aí ter uma resposta positiva da Clarice. Eu vou colocar aí, né, um pedacinho do programa do Paulo Matias. Vocês vão ver o que verdadeiramente aconteceu lá. Mas deixa teu like, deixa teu comentário, porque é de grande importância. Você acredita que a Clarice vai aceitar? Você acredita que realmente esse advogado vai conseguir realmente convencer a Clarice de que ela precisa de uma pessoa do lado dela para defender, para ajudar nessa causa das crianças desaparecidas? Porque há um mistério muito grande. Vou repetir aqui o que eu não queria falar, mas eu sou obrigado a falar. Porque muitas pessoas me perguntam, Elivan, e se ela não aceitar? Aí, se ela não aceitar, aí, infelizmente, uma enxurrada de pessoas, de comentário, de julgamento, vai vir e é inevitável. É inevitável. Isso eu falo com certeza, tá certo? Veja aí o que foi que realmente o advogado falou lá no programa do Paulo Matias. Quero aqui já continuar agradecendo e parabenizando a Carla, né? E também o Regis, que ali está também trabalhando, e o Paulo, que é o comandante ali, né? Do canal, e, enfim, é o advogado também por ter abraçado essa causa, porque era isso que a gente estava orando, pedindo, e graças a Deus, Deus ouviu as nossas orações. Agora precisa a Clarice aceitar que esse advogado possa fazer o trabalho dele e a gente venha descobrir o que verdadeiramente aconteceu. Se ela não quiser, alguém vai chegar a perguntar se ela não quer realmente que seja descoberto o que verdadeiramente aconteceu com os seus filhos. Forte abraço, fica no vídeo aí com o Paulo Matias, a Carla, o Regis e o doutor Marcos, que é o advogado aí que vai defender a causa das crianças desaparecidas lá em Bacabal. Forte abraço, gente, e até a próxima. E cumprimos, e a gente segue de olho no caso das crianças desaparecidas lá de Bacabal, no estado do Maranhão, que a gente falou no início do ano aí tantas e tantas vezes e tantos dias. Inclusive, nós conseguimos um advogado para a Clarice Cardoso, que é a mãe da Agatha Isabelle e do Alan Micael, que estão desaparecidos há mais de 3 meses. A Clarice, inclusive, fez um desabafo nos últimos dias aí, cobrando respostas e dizendo que vive dias de angústia, sem saber o paradeiro dos filhos dela. Ela ainda afirma, gente, que não perdeu a esperança, mas demonstra revolta com a falta de respostas concretas até agora. E hoje eu gostaria de apresentar a vocês o doutor Marcos Sá, que, caso a Clarice queira,
poderá entrar no caso para ajudá-la. Certo, Carlinha? Exatamente. Quero primeiramente dizer que sou fã do Dr. Marcos, estive com ele na quinta-feira lá na OAB, e ele é do Maranhão, é um grande advogado criminalista. Estávamos conversando sobre o desaparecimento dessas crianças de Bacabal, da vulnerabilidade financeira dessa mulher, o desespero dela, sabe, da resposta pífia, sabe, ultrajante das autoridades ali locais, dizendo que essas crianças estariam perdidas no mato, há mais do que 4 meses perdidas no mato. Desde janeiro, né? É um absurdo, sabe, é um desprezo com a sociedade. Aí o doutor Marcos falou, Carla, eu quero ajudar. Doutor Marcos, seja bem-vindo. O doutor Marcos conhece muito Bacabal também, não é isso? Bem-vindo, doutor. Tudo bem, Paulo Matias, tudo bem, Carla, Regis, é um prazer inenarrável estar nesse programa que a cada dia mais vem crescendo a audiência. Eu queria falar um pouco, inicialmente, né, falando de Bacabal, que a Carla lembrou, né. Bacabal é uma cidade em que minha mãe ia muito, né, quando eu era criança, e essa história, ela quando a Carla me trouxe essa história, né, ela me lembrou dessa história, eu já conhecia. Ela me lembrou até minha infância, tá? Isso, Paulo, Regis, Carla, esse tipo de coisa de sair ao mato, brincar, isso era algo que eu fiz durante a minha infância, tá? Isso é comum no Maranhão, é normal você sair, o que não é normal é você não voltar. Isso não é normal. Ô, doutor, assim, nós tentamos de todas as formas entrar em contato aí com Secretaria de Segurança Pública do Estado, com o governador, com autoridades locais, mas a gente que já está há algum tempo fazendo noticiário, a gente percebe uma coisa. Existem casos que têm vontade política e existem casos que não têm mais vontade política. O que acontece em Bacabal hoje é um verdadeiro abandono dessa família. Essa família foi absolutamente abandonada. Ninguém está nem aí. Inclusive, nas últimas semanas, a Clarice tentou ir à delegacia pedir, pelo amor de Deus, algum tipo de informação ali. E nós estamos falando de uma moça que recebe Bolsa Família, de uma moça que mora numa casa de madeira, né, Regis? Como é que chama aquilo? Mas Sapê, quase né? sapê. Pois é. Simples. É uma outra realidade completamente diferente. O que eu quero entender do senhor é o que nós podemos ajudá-la? Porque a realidade lá, né, Carlinha, é uma realidade muito dura, porque lá é um estado coronelista, né, doutor? Vamos falar português claro? Estamos falando de um estado mais coronelista, aquela coisa toda, em que as pessoas, infelizmente, vivem na pobreza por conta do estado, né? Como é que a gente pode ajudá-la? Vamos lá. Eu olho... Você tem razão, Paulo Matias, é um estado muito pobre, mas eu acho que tem um fator aqui que a gente precisa levar em conta, tá? Que esse descaso das autoridades quanto a dar uma resposta para a sociedade do que de fato aconteceu, e a gente precisa, no fundo, levantar as hipóteses e não descartar nenhuma hipótese. Então, assim, se desde o começo, passados-se 4 meses, nós não conseguimos encontrar essa criança, algo aconteceu que não está sendo dado a devida resposta. Então, vamos lá. Um ponto que eu gostaria de levantar aqui é que esse descaso, será que ele tem a ver também com a situação de pobreza dessa família? Né? Porque, no fundo, se o Estado não dá uma resposta, se fosse uma criança da capital, ou privilegiada financeiramente, uma criança branca, o Estado daria a devida resposta? Porque a gente está falando de uma comunidade quilombola. A gente está falando de um espaço em que raptos de criança se tornam mais fácil com a tecnologia dificultando esse tipo de crime nos espaços urbanos. Se fosse filho do governador. Já tinha achado. É só parar para pensar. Teríamos uma resposta. Sabe o que acontece, doutor Marcos? É assim, durante alguns bons dias, eu acho que quase 60 dias, né? Eles fizeram uma mega operação, tinham 300 agentes públicos, sonar. Você já viu alguém procurar criança com sonar? Até sonar da Marinha teve. Drone, helicóptero, tudo isso. Tinha um aparato e a resposta final veio: criança está perdida no mato.
Assim, uma criança volta, né? A mais velha volta, que é uma criança neurodivergente. As outras duas simplesmente desaparecem. Os cachorros não conseguem encontrar o faro, acham um ponto, mas não conseguem. Esse menino que volta, volta nu. Depois ele informa que alguém tirou a roupa dele. Nitidamente esse menino deve ter sido ou drogado, alguma coisa deram para esse menino, para ele perder, sabe? Sendo que esse laudo até agora não foi divulgado. E assim, não divulgam absolutamente nada. O que eu sinto é que fizeram um circo, porque a imprensa ficou muito em cima. A gente está num ano de eleição, é muito interessante. O próprio secretário de Segurança, o passado que estava à frente dessa operação, pedia foto de delegadas, ao invés de dar o pronto atendimento concentrar no para trabalho. essa mãe. Até que foi, né, retirado por conta dessa atitude estúpida. Imagina pedir foto para uma delegada, assediando uma funcionária pública. E aí são duas crianças numa idade muito interessante para o tráfico humano. E a coisa mais complicada para mim neste caso é que em nenhum momento as autoridades do Maranhão falam em tráfico de pessoas, tráfico de crianças. Nunca citaram essa palavra. Sabe, primeiro assim, sucuri pegou, onça, imagina, mas não tem vestígio de nada, de sangue, de luta, de nada. Simplesmente essas crianças sumiram do mapa. Carla, no momento em que você faz toda essa busca, como você colocou aqui, fez busca drone, Sonar. monitoramento aquático, e você não tem uma resposta, porque assim, a gente está falando de um espaço em que se você delimita o quadrante, você ia achar alguma resposta, você ia achar roupa, você ia achar cheiro, você ia achar rastro. Se você não achou isso, você precisa pular de hipótese. Você precisa entender que pode ser um tráfico de crianças. E a própria lei de tráfico humano, ela prevê que a investigação de tráfico humano, ela reforça o pacto federativo. O que ela quer falar quando ela fala isso? Ela quer falar, olha, os estados têm que se ajudar, a União precisa se ajudar, o governo federal precisa se ajudar, porque isso é grave. Como um todo, né? Como um todo. Tráfico, e a gente está falando, quando a gente está falando de tráfico de pessoas, a gente está falando de venda de órgãos, a gente está falando de violência sexual e de... Adoção ilegal. Adoção ilegal. Outra Doutor, coisa... As crianças eram bonitas, chamavam a atenção. Dá uma olhada na foto das crianças. Olha que crianças lindas. Olha isso. Olha que menina mais linda. Novinha, sem nenhum tipo de doença, sem nada. Isso no tráfico humano é produto valioso. Vale ouro. Valioso. Só que o ponto é que aí que tá o grande X da questão aí. Eu quero entender como a gente pode ajudá-la. O que você acha que dá para fazer que ainda não foi feito? Tá, vamos lá. Eu penso que um dos pontos que a gente precisa fazer é, eventualmente, protocolar uma resposta ao governo do estado do Maranhão, pedindo uma resposta e um avanço nas investigações, né? E que essa mãe seja amparada. Por quê? Porque, Matias, teve algumas informações que eu julguei muito erradas, né? Vamos lá. A primeira informação é que quando acha o menor, né, o primo, esse menor ele não é acolhido por uma escuta especializada. Eu digo isso por quê? Porque essa criança era a fonte da informação primordial. Quando se trata de criança, você tem que tomar o devido cuidado para não colocar falsas memórias na criança. Então, isso precisa de uma escuta especializada, o que me parece que não foi feito. Eles dizem que fizeram, mas ninguém tem acesso a esse processo. Eu julgo, Carla, um pouco natural não ter acesso, porque se houver diligências que são de suma importância, é importante que todos não fiquem sabendo, e se essas crianças foram raptadas, que os raptadores eles não
tem acesso à Tá informação. faltando força política aí, doutor. Exatamente, É força exatamente. política para chegar no ministério, pedir posicionamento de ministro, precisa envolver as autoridades, porque as autoridades estão cômodas nessa história. Estão muito cômodas. Ah, ninguém achou. Eles não querem saber. ninguém Só achou. envolver, Exatamente, cobrar. exatamente. Ninguém achou. Eu acho que a Ah, gente se tem ninguém que. achou, Sabe o que ninguém a gente achou. tem que fazer, doutor Marcos? É pegar e mostrar, sabe, esse processo. Sabe como no caso da Vitória, que quando. O advogado Aí você, né, primeiro você recebe informação aqui, acolá, mas quando o processo chega, que você vai vendo o horror que foi. Porque no caso da Vitória de Cajamar foi a mesma coisa, 200 agentes públicos para achar a Vitória, e você começa a descobrir que quem fez a investigação foi a Guarda Civil Metropolitana. Aí, aquela condução de não, porque eu vou confessar, aquela confissão forjada, horrorosa. Aí, tudo errado. Aqui, como a gente está num ano eleitoral, sabe aquela coisa assim, vamos aproveitar para mostrar, olha aqui o que a gente está fazendo. Simplesmente um tiro no pé, porque não fizeram nada, gastaram uma fortuna. E fazer, no caso, é encontrar as crianças. Exatamente. Não adianta, assim, o Estado ele precisa dar uma resposta. Ainda Exato. que a resposta seja dolorida, ele precisa Exatamente. dar uma resposta. Exato. Por quê? Porque a segurança pública ela só avança com resposta. Exatamente. Então, as outras crianças dessa cidade, elas estão E em tem perigo. eu concordo com o senhor. E tem uma coisa que é irritante, porque eles falaram desde um possível acidente, depois animais que poderiam ter machucado essas crianças, ter se perdido, enfim, mas nunca falam em tráfico. Por quê? Entende? A gente sabe que lá é uma região que é, né, infelizmente, Ninguém gente, é uma região assume isso, né, pobre. Carla? Em nenhum momento ninguém assume Sabe, isso. qual é a linha de investigação que foi feita para o tráfico humano? Exatamente. Não, isso aqui não acontece aqui. É que nem assim, não tem PCC em São Paulo, na cidade. Cajamar é uma cidade segura. O pro prefeito, inferno, o prefeito de entendeu? Cajamar teve a manha de dizer que o PCC aqui não tem. Ficam Ô, mentindo doutor, para a sociedade. O avanço numa investigação, ela perpassa pelos erros, né? A aceitação de que houve erro. E assim, Carla, quando você traz isso, a gente está falando de um estado em que o cotidiano das crianças é isso, é ir ao mato, é brincar, Exato. é sumir um pouco. Só que isso, quando isso acontece, quando um terceiro, um jovem foi encontrado, o primo foi encontrado, e a gente carece de resposta, Exato. isso se torna preocupante. Nós vamos- Isso, inclusive, muda Sim. o comportamento das famílias lá no Maranhão. Doutor. Porque aí o que era um negócio natural de você deixar a tua criança brincando, agora já não vai ter Nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos pegar o teu contato, a gente quer te agradecer muito por você ter topado mesmo, a gente vai passar o seu contato para a família da Clarice, para a própria Clarice, se ela tiver interesse, porque tudo vai depender se ela quer, né? A gente não Sim, pode... sim. Vai querer, né? Ela tá Não sei, desamparada Regis, é uma juridicamente. decisão que não cabe a mim, é uma decisão que cabe a ela. Se ela quiser, a gente aqui conseguiu um advogado pro bono para poder ajudar Ajudar nesse a Clarice. certo? A gente vai cobrar às autoridades maranhenses e uma resposta. É isso. Muito bem. O que você ia falar, Carlinhos? Não, que conhece Maranhão como ninguém, Exato. entendeu? Porque é diferente de você trazer, às vezes, um advogado que é de outro estado. Ele conhece, Isso, é. sabe, as entranhas do Maranhão. Iaguinho, trâmites, vamos Júlio. ler mensagens aqui às 10 horas e 2 minutos para as mais de 4.200 pessoas que estão ligadinhas no Além da Notícia. Tem várias mensagens antes da gente se despedir da Carlinha aqui. Pode botar na primeira, vamos lá. A primeira vem da Carol. Regis, até seu mau humor é legal. Beijos da Alemanha. Olha aí, Regis. É a Alemanha que mesmo. legal, que divertido. Fabião do Belagu, bom dia. Paulo, parabéns pelo programa. Você conseguiu transformar o Além da Notícia numa revista eletrônica que nos mantém super bem informados. Muito obrigado, viu, Fabião? Tamo junto. O Pod Oliveira, existe sim tesoura de cutícula, uma tesoura pequena usada na manicure russa. O Alan Close, sempre me perguntei por que o programa acabava antes do meio-dia, já que a audiência se mantinha fixa e só viramos para o jornal local ao meio-dia. O problema será resolvido, doutor Alan. O Leonardo B2 dizendo: autoridades focam na mata porque lá não tem câmeras de segurança. Se aceitarem hipóteses delas terem sido levadas, aí dá mais trabalho, né? Na cidade tá cheio de câmeras de segurança. E o Hobby Oficial, Carla, muito obrigada pela ajuda às crianças. Super que a mãe
tem um advogado, acho que ela está super feliz que a mãe tem um advogado agora. Eu gostaria de ajudar também. A gente entra em contato contigo, Rob. Um beijo para você. Muito obrigado aí pela tua participação, certo? Doutor Marcos, muito obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado, Paulo Matias. Obrigado, Carla. Que Obrigado, isso, doutor Regis. Marcos, Foi um grande prazer estar advogado. com vocês. Tamo junto. Carlinha, Beijos. um ótimo dia. Hoje às 6 horas da tarde tem Caso a Caso aqui na programação Olha, do nosso a canal. voz da Carla até melhorou. Melhorou. Melhorou, não é? Com Até certeza. ficar do seu lado, né? Ô, Melhorou. Meus queridos, você ainda não está inscrito no nosso canal? Clica aqui, ó, se inscreve, vem com a gente, porque ó, a gente tem conteúdo todo dia, tem material para você ficar sempre bem informado.